Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só aprisco, um só pastor, o caminho certo, a igreja verdadeira, é só de lá da congregação que sairão os que vão habitar na Jerusalém celestial. É só lá que você vai achar o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo. Só lá as outras são blá 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 blá. É só conversa fiada. Não quer dizer nada. Cristãos de Araque. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, o canal que manda leite e mel, trigo, cevada, azeite, vinho, todas as especiarias. Só que você tem a púrpura e o camesim. Hoje no culto online, os caras vão fazer, há um ano atrás, lembra daquela reunião, a primeira reunião online geral para todo mundo, até cooperador de jovens do mundo inteiro, que ali começou, que eu antecipei aqui as mudanças, que a água estava subindo, estava batendo na bunda, e mudou a linhagem de pregação. Agora vão fazer outra reunião mundial para todo mundo, porque a coisa está piorando. Aquela primeira reunião é porque tinha começado o naufrágio. Agora eles vão fazer outra reunião que é para uniformizar o discurso, uniformizar a pregação que eu vou te falar. Uniformizar o que é? Essa é uma espécie de Coca-Cola, uma espécie assim de McDonald's, sabe? Sabe uma Coca-Cola? Você toma uma Coca-Cola no Canadá, você toma uma Coca-Cola no Cazaquistão, lá na Ásia Central, você toma uma Coca-Cola numa ilha grega ou na Turquia, é a mesma coisa. Você toma uma Coca-Cola no Egito, é a mesma coisa. Na Finlândia, nos Estados Unidos, é a mesma Coca-Cola. Porque é uniforme, é padronizada. A palavra na congregação é por aí, padronizada, é uniforme. Porque é papagaio, é pirá, não tem o que pregar. Porque o que pregava? Profetada. Olha, aí ele leu, eu vou lhe dizer o que pregava aqui, ó. Ele leu, hoje no culto online, que o cabra lá leu, ele leu em Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. Sansão, está no livro de Juízes 15, a partir do 14. E vindo ele a Lequi, os filisteus lhes saíram ao encontro, jubilando, ou seja, saíram ao encontro de Sansão, achando que já tinham vencido ele. Porém, o Espírito do Senhor, Sansão tinha história, né? Ser besta não tem história. O problema de ser besta é esse. É que ele acha que é. Eles se acham que são. Mas eles não são merda nenhuma. Eles se acham que tem história. É muitas obras, tudo obra de ficção. Ninguém viu, ninguém vê. Eles acham, eles falam com a língua e com a boca que são, mas eles não são. Eles não têm história. Ou seja, eles não têm raiz. Eles nunca fizeram nada. Eles não são nada. Aí ele leu aqui, o Zé Ruela, hoje lá no culto online, e aí, só que essa palavra aqui, antigamente, eu vi muito essa palavra aqui. E o cabra lia muito durante 100 anos, eu ouvi muito essa palavra aqui. Mas por que essa palavra aqui era lida na congregação? Se a congregação é fundamentada, a congregação aqui, ó, ela é fundamentada nos tais apostólicos. Né? Por que lia essa congregação? Aqui, ó, a congregação é uma comunidade religiosa, está aqui no estatuto. É o cartão postal. A congregação a congregação cristã, uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica contidas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Isso aqui é as estacas e o alicerce com que vossos capeta em Cristo instituíram a congregação.
Eles botaram essa doutrina de merda aqui, porque isso é uma doutrina de merda. A congregação é fundamentada inteiramente, ou seja, por inteiro, não é só 90% nem 99%, é inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica contidas no Novo Testamento. Eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso aqui, que isso aqui é uma porcaria. Eles fundamentaram. O que é fé apostólica? Inteiramente em fé apostólica. Milagre. O que é fé? O que é falso milagre, né? Porque não acontece. O que é fé apostólica? É o tal da evidência de línguas. E aqueles rituaizinhos de véu, de costume, sabe? É um ritualzinho de culto. E aí eles puseram a congregação nisso aqui. E por que eles leram muito? Por que eles leram muito Juízes 15, depois do 14? Por causa disso aqui, ó. Se liga, só por causa disso aqui, ó. Para torcer e jogar profetada na igreja. Eu vou pular aqui e vou chegar só ao ponto que eu quero falar. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão de teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora, de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lequi, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lequi até ao dia de hoje. Por que a congregação, por que vossos capeta do caralho pregava essa palavra, se a congregação, se eles fundamentaram, botaram aqui, se eles fundamentaram que a congregação é inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica contida no Novo Testamento? Por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Aqui, ó. A fonte do que clama até o dia de hoje. Então, um CC besta, ele ia evangelizar, o ministério, ele pregava que o quê? Que a pregação da palavra, que o culto ali, aquilo era uma fonte do que clama. Então o CC besta clama, o testemunhado clama, vai ali, que é a fonte do que clama. Aquele púlpito de merda ali, os vossos capeta em Cristo transformaram na fonte do que clama. Só que clama aqui é por salvação. Aqui o clamar aqui é por salvação. Aquela porra que os caras instituíram ali é buscar palavra. É para casar, é para viajar, é para trocar de casa, é para trocar de bairro, é para trocar de país, o senhor, pela palavra, o senhor preparou, eu fui morar nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, lá na Suécia, na Austrália, no Canadá, enfim. Então a fonte do que clama, eles transformaram numa profetada, numa espécie de confirmação para aquele que clama, ou seja, clamar para casar, clamar para sarar, clamar para curar, clamar para viajar, para trocar de país, para trocar de bairro, para trocar de estado, para trocar de cidade, para trocar de cônjuge, para trocar de emprego, para trocar de carro, de geladeira, de mobília, enfim, aquilo que o CC besta quer. Então o CC besta deseja alguma coisa, quer alguma coisa, quer um bem material, quer uma vaidade material, quer isso, quer aquilo, vai na fonte do que clama. Então eles transformaram o púlpito na fonte do que clama. Transformaram. Então em todo lugar tem uma congregação, tem lá uma salinha de merda, em todo lugar se abre uma salinha de merda, é a fonte do que clama. É por isso. Antes era assim. Aqui é antes. Antes era assim. Então tem aquela salinha lá no bairro. Então abre, sabe aquele loteamento que saiu lá em uma cidade? Tá abrindo um loteamento agora. Aí estão comprando terreno lá. E aí um CC besta vai lá e compra um terreno e mora lá. Aí o outro CC besta e mais 10 CC besta. Aí põe uma salinha lá. Ali é a fonte do que clama. Os vossos capeta em Cristo. Antes era assim. Estou falando antes.
Então, se a congregação é inteiramente fundamentada na doutrina e fé apostólica, por que eles liam muito isso aqui? Porque isso aqui, o púlpito era a fonte do que clama. Abrir uma salinha lá é a fonte do que clama. Vai fazer um culto lá para enfermo, uma reunião de evangelização familiar, lá tem palavra, é a fonte do que clama. Então um testemunhado vai lá, quer curar da enfermidade, quer resolver um problema financeiro, quer resolver um problema familiar. Há um filho lá problemático, uma filha lá problemática. Ele quer melhorar de vida, ele quer melhorar as condições dele. Então vai no culto, é a fonte do que clama. Então o ministério lia essa palavra só para isso. E eu não ia pregar o resto aqui. Não ia entrar em fundamentos bíblicos do restante aqui do capítulo. Ele ia só pegar a fonte do que clama, o qual está aqui até o dia de hoje. Interessava para ele só pegar essa parte aqui, a fonte do que clama. Então o púlpito, buscar a palavra antigamente era o quê? A fonte do que clama. Porque para a doutrina maligna dos vossos capeta em Cristo, você só ouve a palavra no púlpito. Só interessa a palavra que vinda do púlpito. Todo CCBista sabe que só interessa a palavra do púlpito. E cristão de Araque também, porque eles não acreditam que o Senhor opera sem estar no púlpito. É sempre a porra de um púlpito. Por isso que pecadores, por isso que CCBistas, cristãos de Araque, de outras denominações, eles vão no templo, porque eles acham que nem lá na Grécia Antiga, lá no templo de Apolo, onde tinha lá, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, a pitonisa lá. O que o pessoal ia fazer no templo de Delfos? Buscar a palavra. Todo mundo, é assim, reis ia buscar a palavra, o camponês lá, o agricultorzinho, que botava lá sua lavoura, ele tinha medo da peste, do gafanhoto lá, das pragas, e aí da seca. Então ele ia buscar a palavra no templo de Delfos, onde tinha a pitonisa, que era a sacerdotisa, está escrito em Atos dos Apóstolos. Então ele ia buscar lá, o rei queria ir para uma guerra, e ele ia buscar a palavra no templo de Delfos, a resposta da pitonisa. Então ele orava, ia buscar a resposta. Na congregação assim também, pô. Todo idólatra que vai num templo, ele vai buscar alguma resposta para alguma coisa. Ele pergunta sobre alguma coisa. Ele vai buscar uma resposta, uma luz para alguma coisa. Porque ele só acha que é só no templo que está a resposta. Então, a fonte do que clama. O pecador, o homem adúltero, o homem corrupto, como ele quer você no templo para pegar sua moeda, então ele joga você para o templo, concentra tudo no templo. E aí faz que você dependa do templo para buscar alguma coisa. Por isso, só que aqui está falando da fonte do que clama sobre salvação. Porque hoje você tem a Bíblia, então você não precisa de um templo para se instruir sobre salvação. Mas o ministério faz, concentra você no templo. Por isso que eles concentraram tudo no templo. Então todo lugar que você vá, onde tem palavra na congregação, no meio da congregação, eles transformaram na fonte do que clama, que é o templo. É por isso que eles liam isso, só isso. Então, o cooperador de jovem, o ancião, já sabendo, claro, porque eles ensinaram o CCBista para isso, já sabendo que o CCBista está ali buscando uma resposta, então a fonte do que clama. E aí ele dava a resposta que interessava a ele, para agradar quem estava lá. A pitonisa lá no templo de Delfos dava uma resposta dúbia. Então você chegava com uma questão, saía com 3 questões, porque ela não dizia o que você tinha que fazer, ela dava uma resposta ambígua, uma espécie de enigma, e aí você ficava se martelando
por aí sem saber o que fazer. Coisa de vigarista, rapaz. Porque não tinha resposta nenhuma, porque ninguém sabe do futuro exatamente. E aí, você entrava com uma dúvida, saia com 3. Então, essa palavra aqui, eu vi muitas vezes na congregação. E sempre o cara, você pensa, irmão, você está aqui é a fonte do que clama. Irmão, você veio aqui buscar a palavra, aqui é a fonte do que clama. Ô testemunhado, você está nos visitando, veio buscar uma resposta do Senhor, aqui é a fonte do que clama. Porque está atualizado até o dia de hoje. Mas aqui é o Senhor que é a fonte do que clama. É o Senhor. E o Senhor não precisa estar na merda do templo. Porque o Senhor é onipresente, é onisciente, é onipotente. Você não precisa estar na merda de um templo. O Senhor é a fonte do que clama. Do que clama para aqueles que lhe obedecem. Para aqueles que ele é digno. Não é para qualquer vagabundo que o Senhor é a fonte do que clama. Não é porque você clama que ele vai, não. Então, você vê que hoje no culto online, o cabra pregou essa palavra, que o Senhor é a fonte do que clama. Então aí, na pregação, ele falou o quê? Ele falou que as forças vão ser renovadas para o ser besta. Você vê que ele não pregou mais libertação. Pregou que as forças vão ser renovadas. Porque não tem mais o que pregar. Ele não se arriscou a dar profetada mais. É por isso que eles vão fazer a reunião para tirar, meu filho, uniformizar o discurso para dizer que agora é forças. O Senhor vai dar forças, vai renovar forças para não desistir. Porque eles estão com medo que o pessoal do ministério entregue os cargos, que o CCBista entregue os cargos, cargo de porteiro, da manutenção, de limpeza da igreja, da cozinha. Eles estão preocupados com isso. Então agora eles vão uniformizar o discurso para dizer para o CCBista, para eles não desistir. Ou seja, continuar com seus carguinhos e continuar indo na igreja, para o ministério não desistir. Antigamente, sofrimento era... Antigamente nem sofrimento se pregava. Hoje o sofrimento agora faz parte da salvação. Vira e mexe, são esses tipos de pregação que vão uniformizar. Então o sofrimento hoje, agora faz parte da salvação. Quem estava numa boa, antes era o quê? Era benção. Agora está sofrendo, estão sendo polidos. Então, irmão, você está sofrendo, você está sendo polido. Esse é o discurso que vão uniformizar. Irmão, sofrimento faz parte da salvação. Esse é o ensinamento que eles vão passar para todos os cooperadores, todos os anciãos, todos os cooperadores de jovem, todos os diáconos, para dizer para a igreja que sofrimento faz parte da salvação. Que, irmão, você está sofrendo? Irmão, você está sendo polido para ir para o céu. Não é mais a fonte do que clama. Não é mais libertação. É por isso que eles vão fazer essa reunião. E eu já estou adiantando aqui a pauta. E, sabe? Porque eles vão uniformizar, padronizar essa nova linhagem de pregação. Então, você vê hoje na pregação do culto online, tentando reanimar o CCBesta. É outra pauta que vai entrar, que eles vão uniformizar, para fazer com que o CCBesta, aquele cooperador de jovem, aquele cooperador oficial, até aqueles anciãos, não renuncie aos cargos por causa do sofrimento. Aquele irmão lá que cuida da manutenção, sabe cargo na igreja? É secretário de orquestra, é ajudante de orquestra, é ajudante de cooperador. Aquele babaô, aquele lá da administração, aquele lá porteiro, aquele irmão lá do banheiro, que queria tanto ser do ministério, que fez das tripas coração para ter um cargo, um ministério na igreja. O ministério está preocupado com esse povo, com medo deles entregarem e sair entregando os cargos. E aí eles vão uniformizar, dizer para esse povo, para eles não entregar o ministério, sabe?
Esse povo. Então, eu ouvi muito essa palavra que foi pregada quase um século na igreja. Só que eles liam para disfarçar é curta a palavra, sabe? Porque, ó, começa no 14, Sansão fere 1000 homens com a queixada de jumento. E termina no 20. Ou seja, é só 6 versículos. Do 14 ao 20. Mas eles liam isso aqui só para pregar. Principalmente aqueles caras que queriam ser do ministério, gostavam de pregar, sabe? Queria ser cooperador. Aí, cooperador jovem gostava disso aqui, cooperador, sabe? Todo mundo gostava disso aqui. Porque lia, mas só pegava a fonte do que clama. Porque todo mundo vai na igreja por clamar alguma coisa. É para uma libertação, é para um problema familiar, é para abrir porta, é emprego, trocar de emprego, é trocar de carro, trocar de lavadora. Então, todo mundo vai na igreja clamando por alguma coisa. Aposentadoria, aposentadoria. Nossa, uma causa. Sabe, o CC Besta saiu da empresa lá e botou a firma no pau. Aí ele botou a causa lá, tem uma causa na justiça. Aí o CC Besta tem uma causa lá querendo aposentar. Aquele negócio lá, exame lá para pegar lá o BPC, para aposentar, por invalidez, um acidente de trabalho, o CC Besta queria aposentar. E aí, estava demorando, o INSS. Aí o CC Besta estava clamando. Se o Senhor desse aquela causa, ele glorificava o nome do Senhor. Aposentadoria. Aquele exame lá, revisão de aposentadoria. Fazer aquele exame lá para ver se aposenta ou não, se afastar do remunerado. Então, o CC Besta com seus problemas, ia na igreja. Clamava, ia na igreja. A fonte do que clama. O vagabundo lá em cima, a fonte do que clama. Sendo que a congregação inteiramente fundamentada na fé apostólica. Tudo material. Todas as pregações na congregação, antes desse tempo que eu estou falando aqui, era tudo material. Só que aqui é a fonte de salvação. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e clamou aquele lugar Ramote Lequi. E como tivesse grande sede, e aí o Sansão lutou contra 1000 homens dos filisteus em batalha, ali cabelo a cabelo, braço a braço ali, e venceu. Só que Sansão, o Senhor deu aquela salvação para Sansão, porque aquela salvação não foi para Sansão só. Aquela salvação foi tudo. Tinha muita gente ali que dependia dessa vitória de Sansão. Muito irmãozinho de banco, estrangeiro, viúva, órfão, muito povo na terra de Israel naquele tempo dependiam que o Senhor desse essa vitória para Sansão, senão estava lascado. Então Sansão ali foi um objeto, foi um mensageiro, um usado para a salvação, porque ali o Senhor não salvou só Sansão. Se não fosse por Sansão, não salvaria o resto. Então, era uma obra de salvação, ali era questão de liberdade e opressão, de liberdade e escravidão. Então, era necessário que o Senhor desse a vitória para Sansão. Estava dando a vitória para aquele, para o plebeu, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o pobre, sabe? Então, se o Senhor não desse aquela vitória, todo aquele povo iria se lascar. Só que o Senhor sabe, fazer as coisas. Então, aquela vitória ali, a fonte do que clama, aquela vitória dada a Sansão ali, não foi só para o Sansão, foi para todo um povo. E Sansão tinha história. Os pais de Sansão eram gente boa. Tanto que era gente boa que os anjos apareceram para eles. E os anjos não vão aparecer para qualquer vagabundo, só aparece para gente boa. Gente que teme ao Todo-Poderoso. E os pais de Sansão temiam o Todo-Poderoso. E essa honra foi dada aos pais de Sansão, que de Sansão só que os pais de Sansão também não sabiam muito que Sansão ia ser o libertador, sabe? Então aqui está clamando, essa palavra aqui clamava por
clamava por salvação. Enquanto que os vossos filhos da puta em Cristo usaram essa palavra como resposta para resolver problemas da vida. Sempre assim. Porque o pecador é sempre assim. É sempre a vida terrena. O resto ele esquece tudo. Foi por isso que o Senhor Jesus buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Mas o pecador desgraçado, miserável, ele só pensa nas outras coisas primeiro. Essa palavra era salvação, liberdade. É que se os filisteus tomam aqui, ali, aquela terra, era escravizar todo o povo de Israel. E aquela salvação ali, aquela luta de Sansão ali, foi para a salvação dele, da família dele e dos outros irmãos, todo o povo de Israel. Então essa luta de Sansão era por salvação. Agora picareta transforma isso numa resposta para os bens materiais. Porque carnudo e pecador, pessoas que são filhas da escrava, da Jerusalém terrena, eles só pensam aqui primeiro. Eles não pensam na vida eterna. Não pensam na salvação eterna. Não, primeiro é aqui. Então, por isso que eles perverteram a Escritura e só usaram essa palavra para transformar o púlpito na tal fonte do que clama. Agora, como estão se lascando, agora estão querendo fazer reuniãozinha de merda para uniformizar o discurso, dizendo que sofrimento agora faz parte da salvação. Não, sofrimento agora, meu filho, faz parte do castigo. Sabe? Chegou a conta. Agora, sofrimento, agora para dizer para a igreja que sofrimento faz parte da salvação, que, irmão, você está sofrendo, você está sendo polido, você está sendo lapidado, conversa vagabunda. Não, é castigo, meu filho, punição. Corromperam a Bíblia, chegou a conta, agora vão fazer reuniãozinha para tentar ver se vão se safar. Não vão se safar não, meu filho. A espada vem para todo mundo. Está lá escrito em Ezequiel. É do templo, não interessa, grandes e pequenos. O que vai acontecer ao sacerdote, vossos capetas, vai acontecer ao povo. Não adianta eu vir com reuniãozinha vagabunda, não, tentando uniformizar que sofrimento agora faz parte da salvação, que você está sofrendo porque está sendo polido. Não desista, não desanime, que a palavra vem agora para renovar suas forças. Olha aqui, renovar suas forças. Vocês estão lascados, rapaz. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais.